Almas queridas, o nosso abraço carinhoso, o nosso amor e a nossa gratidão. Elevemos a Deus, a Jesus e aos Espíritos bons o nosso pensamento e o nosso coração em prece de louvor e de gratidão por todas as bênçãos. Sônia Alarcon, bom dia, paz para você também e para todos os internautas que estão conosco, que nos brindam e nos honram. Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. A eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe e Bartolomeu e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu e Tadeu e Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, o que o entregou. Este o texto. Peço a todos vocês que me permitam a singeleza e uma explanação a mais suave e a mais doce possível. Paulo Renato, irmão querido, meu abraço e a minha gratidão por sua companhia também. Estudemos o texto, riquíssimo, como você verá. Subida ao monte. Marcos começa dizendo que Jesus subiu ao monte. Nada em Jesus era ou foi por acaso, sem intenção. Podemos interpretar a subida ao monte como a necessidade que todos temos de verticalização. Não podemos viver somente em função dos assuntos de ordem material, objetiva, na horizontalidade da vida.
diariamente, precisamos encontrar tempo e motivação para a busca desta verticalidade. Esse texto, esta passagem, é também estudada por outros evangelistas. E eles dizem que Jesus subiu ao monte para orar. Jesus orava sempre, especialmente nos momentos cruciais de sua presença na terra. E o que viria a seguir era, sem dúvida, um destes momentos cruciais. Ele escolheria os 12 primeiros apóstolos e ele precisava estar conectado com o Pai para que a vontade do Pai prevalecesse nesta escolha. Vemos que ele chamou os que ele quis. Marcos é claro neste sentido. Foi uma escolha soberana. Jesus não se permitiu submeter a outros critérios que não fossem os critérios de Deus. Não houve favoritismo, privilégio, preferência, inclinação pessoal. Ele não atendeu às convenções humanas, não atendeu às convenções antigas, os fariseus, como nós veremos ainda neste estudo. Em nossas casas espíritas, nos compromissos com Deus, nos compromissos com Jesus, precisamos de critérios muito claros. Observemos que entre os 12 não tínhamos nenhum irmão, nenhum parente de Jesus. Porque para este chamamento, alguns requisitos eram obrigatórios. Observemos, para mencionar agora somente um requisito, que ele chama para apóstolos 12 que eram já discípulos. Discípulo, traduzindo, é aquele que segue uma ideia, um mestre. Apóstolo é aquele que segue este mestre e propaga as ideias deste mestre. Jesus, pois, não chama para a condição de apóstolos, para divulgadores da ideia, neófitos, pessoas que não tivessem antes tido contato com ele e contato com o Evangelho. Não era o primeiro chamado que aqueles 12 recebiam. Já haviam anteriormente sido chamados para ouvirem uma primeira prédica, um primeiro sermão ou palestra, aceitaram,
foram chamados para a condição de discípulos, aceitaram. E agora estavam sendo chamados para compor o primeiro colégio apostólico. Por que 12? Porque a nação de Israel antiga era composta de 12 tribos. E, de alguma forma, todas estas 12 tribos estavam representadas nos 12 apóstolos. E não somente por isto. Chamando 12 apóstolos de tribos diferentes, Jesus estava já chamando-nos a atenção para o caráter universalista do Evangelho. O Evangelho não veio somente para os hebreus. Como os hebreus judeus acreditavam que a revelação de Moisés havia sido produzida. Eles eram exclusivistas, egoístas, orgulhosos e acreditavam que o Deus único era privilégio deles, que a revelação de Moisés era exclusivamente para eles, que os demais povos eram povos gentios, sub-raças, indignas de terem acesso a toda a revelação mosaica. O Cristo rompe com este paradigma, com este padrão, e nos diz que o Evangelho é para toda a humanidade. Observemos, internautas queridos, que os 12, sem exceção, aceitaram o convite, o que revela que Jesus foi muito criterioso, cuidadoso neste convite para que os 12 aceitassem. Era preciso que Jesus tivesse um certo critério, que isto nos sirva de lição. No momento de compormos uma diretoria de centro espírita, de atrairmos companheiros para uma certa tarefa, não é quem o nosso capricho sugere, não é quem a nossa inclinação sugere, é aquele que está minimamente em condições de compor aquela frente de trabalho. Jesus, mestre por excelência, pedagogo por excelência, chama esses 12. Primeiramente, isso está no texto. Está no versículo 14. Para que estivessem com ele. Os 12 apóstolos, a partir daquele momento, privariam de maior intimidade, conviveriam mais com Jesus. E isto não por privilégio, insistamos, não era uma intimidade superficial para atender às convenções do mundo. Não era uma convivência para um happy hour, para um final de semana. Esta convivência, esta intimidade, objetivavam oportunizar aos 12 o ensejo do aprendizado. Os 12, convivendo com Jesus, seriam preparados
para o ministério que desempenhariam oportunamente. Digamos que tempos atrás, quando Chico Xavier estava ainda encarnado, se alguém se dispusesse a buscar Chico, seria para motivos nobres, relevantes. Hoje, quando um católico se desloca para ir ao Vaticano e participar da missa campal realizada pelo Papa, não se trata de turismo, de passeio, não é um happy hour, é uma tarefa de grande significação. Quando um muçulmano se dirige a Meca, é para objetivos claros, ou os judeus, os muçulmanos também, ou os cristãos para Jerusalém, para Cafarnaum, Jericó e outras áreas tidas como áreas sagradas por onde o Cristo passou. Quando o hindu fora da Índia vai conhecer onde viveu Gandhi, há de se ter objetivos transcendentes, superiores, nobres, que impliquem num acréscimo, numa riqueza para todos nós. E Marcos destaca as 3 atribuições que os 12 teriam após o preparo. Atenção, dirigentes espíritas, atenção, médiuns, atenção, estudantes e estudiosos da doutrina espíritas ou profitentes de outras denominações religiosas. Quais são estas 3 atribuições? E elas estão mencionadas nos versículos 14 e 15. A primeira atribuição, versículo 14, pregar o Evangelho. Segunda atribuição, curar os enfermos. E terceira atribuição, na linguagem de hoje, orientar, libertar os espíritos perturbados, o que demonstra que o Evangelho, de caráter universalista, deve ser pregado para encarnados e para desencarnados, ainda necessitados do Evangelho. Mas agora, pela relevância, quero me deter um pouco nisto. Olha, amigos queridos, a hierarquia das atribuições: pregar o Evangelho, curar enfermidades e libertar os espíritos perturbados. Portanto, trazendo isto para a doutrina espírita, mais importante não é o passe, não é a água fluida, não é o trabalho de vibração, não é o trabalho social, assistencial. Isso está no Evangelho. O mais importante não é a mediunidade, não é desenvolver a mediunidade, não é participar de trabalho mediúnico, não é dominar os espíritos. O essencial em espiritismo
é o Espiritismo, é a doutrina espírita. Por esta razão, quando orientamos um companheiro encarnado, precisamos, antes de tudo, apresentar-lhe a doutrina espírita. Precisamos perguntar para os nossos companheiros: você já, pelo menos, é pouco, mas é um começo, você já leu o Livro dos Espíritos? Não? Você já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Você já leu o Livro dos Médiuns? Você já leu o Céu e o Inferno? Você já leu a Gênese, obras póstumas? O que você leu de André Luiz? O que você leu de Emmanuel? O que você leu de Joana de Ângeles, para citar apenas alguns poucos autores desencarnados? Quais autores encarnados você conhece? O que você tem lido? O que você tem estudado? Porque o estudo da doutrina espírita nos enseja compreensão da doutrina, nos enseja estruturação espiritual. Estruturados e compreendendo as finalidades da doutrina, vamos nos preparando para as diversas tarefas que o Senhor Jesus nos vai confiando. Como estar aqui agora explicando Marcos sem estudar Marcos? Como ir para um trabalho mediúnico sem saber o que estamos fazendo? Que um policial militar faça um parto de emergência na viatura policial é compreensível. Mas se podemos levar a parturiente para o hospital, para o médico, devemos fazê-lo. Portanto, os espíritas têm compromisso com o espiritismo. Até porque, quando formos pensar na cura, traremos a contribuição espírita. Porque muitas vezes a doença do corpo é a cura da alma. E nem sempre o foco será a cura do corpo, mas sim a cura do espírito. E a cura do espírito passa pela compreensão da doutrina espírita ou do evangelho. Com a doutrina, perguntaremos ao enfermo: você já pensou na possibilidade de aprender com esta doença? Que defeitos você pode corrigir com esta doença? Sabe por que às vezes adoecemos? É para que nos recordemos da nossa fragilidade, porque se nunca adoecêssemos, talvez desenvolvêssemos o complexo de que somos deuses e de que não precisamos de Deus e de ninguém para nada. Portanto, uma dor aqui, uma dor ali, uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, faz muito bem. Quem está dizendo isto para vocês é um infartado. É alguém que já fez cirurgia de próstata, é alguém que já sepultou vários afetos. Então, eu conheço algumas modalidades das dores e sei, portanto, do que estou falando. Bem, precisamos prosseguir. Então, primeiro de tudo, a doutrina espírita, depois, tudo o mais, pode ser até com alguma simultaneidade, mas com ênfase para o estudo doutrinário. Os nomes dos 12.
Simão, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, outro Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Nos 12, encontramos pessoas de variadas condições. Temos ali, precisamos avançar, casados e solteiros. Nada de desculpismo. Como diz André Luiz em um dos seus livros, o solteiro não segue o Cristo porque é solteiro. O casado não segue o Cristo porque é casado. O divorciado não segue porque divorciou. O viúvo não segue porque está viúvo. O jovem não segue porque é jovem. O maduro não segue porque tem que cuidar dos seus compromissos. O idoso não segue porque está cansado, está doente. O rico não segue porque tem que cuidar da sua riqueza. O pobre não segue porque tem que cogitar da sua pobreza. Quem tem saúde tem que curtir a vida, não como seguir o Cristo. O doente não segue porque está doente. Desculpismo. Puro desculpismo. Esse é um aspecto. Novos nomes. Simão passa a se chamar Pedro. Tiago e João, seu irmão, ambos filhos de Zebedeu, passam a se chamar Boanerges, que traduzido, à época, filhos do trovão. Não basta trocar de nome. É preciso que, aderindo ao Cristo, aderindo ao Evangelho, nós nos disponhamos a iniciar um tempo novo, uma vida nova. De Saulo para Paulo, uma simples troca de letra. No entanto, o Paulo se tornaria, através dos anos, do trabalho, do esforço, uma personalidade completamente diferente da personalidade de Saulo. Jesus escolheu esses 12 e causou um escândalo, um choque, porque ele contrariou de novo o status quo, o modus faciende dos fariseus. Os fariseus se achavam mais puros, superiores, escolhiam aqueles que tinham notabilidade social, econômica, cultural, aqueles que eles consideravam os melhores. E os fariseus se isolavam, não se permitiam misturar com a massa que eles consideravam como sendo impura, indigna de privar da intimidade deles. Pois Jesus faz exatamente o oposto. Convida almas impuras, treinadas, preparadas para conviverem com a massa. Os 12 não viveriam em mosteiros separados da turma, pelo contrário, teriam que ir ao encontro dos necessitados de toda ordem. Nós precisamos entrar nessa lista. Jesus continua nos chamando e contando com a nossa adesão. Agora, examinando o tema sob outro prisma.
temos neste colégio de 12 apóstolos que eram tímidos, discretos, encrenqueiros. Não estou rindo deles, eu estou rindo de mim e rindo para não chorar. Nós temos aqui homens que eram da esquerda, da direita, numa abordagem política, traidores, impulsivos, gananciosos, mesquinhos, egoístas, orgulhosos, pois foram exatamente esses os tipos que Jesus chamou. Estudando para este momento, meu coração se encheu de esperança, porque, de novo, eu já sabia, mas de novo constatei que eu tenho chance ainda de ser aproveitado por Jesus. Bem, Pedro, tudo muito rapidamente, queridos. Pedro não tinha um caráter sólido, constante. Ele era, pois, inconstante, alternava seus estados espirituais, tornou-se um grande líder. Tiago e João, Boanerges, filhos do trovão, sabem por quê? Porque eles eram muito esquentados, estupim curto. E João se transformaria no apóstolo do amor. Chegou aos 100 anos praticamente e legou-nos o seu evangelho, 3 cartas e o Apocalipse, sendo dele a frase síntese: Deus é amor. Se João, Boanerges, filhos do trovão, se tornariam meigos, ternos, gentis, significa que o Isaías Claro também pode se transformar nesta alma meiga, doce, terna, suave, gentil, que, para não fazer segredo com vocês, anseio muito ser. André era aquele homem dos bastidores. Foi André que levou Simão, seu irmão, para conhecer Jesus. Filipe era cético, pragmático, lógico. Um dia estudaremos isso aqui mesmo. Bartolomeu era preconceituoso. Quando alguém falou para Bartolomeu: olha, Jesus de Nazaré, ele falou: mas de Nazaré, Belém, nunca nada de bom surgiu de lá. Ele era preconceituoso. Levi, Mateus, coletor de impostos, era odiado, era da direita, era judeu trabalhando para Roma. Você tem noção? Tomé era corajoso, mas tinha rompantes, dificuldade para crer. Só acreditou na ressurreição depois que tocou a mão de Jesus, mas era da sua característica render-se à verdade. Tiago e Tadeu não aparecem mais nos evangelhos. São aqueles trabalhadores anônimos, discretos, que realizam um belíssimo trabalho, que não estão na mídia, que não são conhecidos dos homens, mas são conhecidos de Deus, são conhecidos do Cristo, são conhecidos da espiritualidade. Simão Zelote integrava partido político radical. Olha quem Jesus chamou para o apostolado. Simão Zelote era capaz de pegar em armas para matar romanos, se preciso for. E quando da separação dos 12, formando duplas, é muito provável que Jesus tenha formado uma dupla com Zelote, Simão Zelote, que era da esquerda, com Mateus, que era da direita, para os dois saírem pregando o evangelho juntos. E qual era o sentido de saírem duplas?
Ora, se Zelote e Mateus não se entendessem a respeito de pregar o evangelho, de curar os enfermos e de atender os espíritos, como é que eles iam pregar um evangelho de caráter universalista? Se eu não me entender com os dois, três companheiros que me brindam com a presença física aqui, como é que eu vou me entender com uma multidão de pessoas? E parece que na escolha, Jesus colocou Simão Pedro com Judas Iscariotes, para que um aprendesse com o caráter do outro. Por que Judas suicidou-se? Por incompetência do mestre na sua capacidade de educar os espíritos? Não, por uma característica de Judas Iscariotes, a sua impenitência. Que isto tudo, amores, nos sirva de inspiração. Eu tenho centenas de vícios, de defeitos, de imperfeições morais. E um dia, para falar deste dia, mas são muitos, eu estava triste comigo mesmo por conta do meu comportamento incoerente e inadequado. E um amigo espiritual veio ao meu encontro e, pela clara audiência, me disse: Isaías, Jesus aproveita o que você tem de melhor. Jesus aproveita o que você tem de melhor. E em uma outra oportunidade, eu estava novamente triste, não com os outros, comigo mesmo. E este mesmo amigo espiritual me sussurrou outro pensamento. Isaías, perfeito na terra, só Jesus. Perfeito na terra, só Jesus. Que este estudo de hoje sirva para duas coisas. A primeira, para que eu me aceite como sou, no esforço de melhoria diária. Que eu me aceite como sou, como ponto de partida, para que eu venha a ser a pessoa melhor que preciso ser, que reconheço precisar ser. E que eu também me recorde sempre deste estudo no trato com os companheiros que apresentam as suas deficiências e as suas limitações. Os companheiros que integram a minha equipe de trabalho, que não é minha. Atenção, internautas e companheiros queridos. Os que estão aqui foram chamados por Deus. E Deus chamou para compor a comunidade espírita Joana de Ângeles, versículo 13, quem ele quis. Não tem ninguém da equipe a quem eu tenha ido chamar na casa, lá no ambiente de trabalho. Todos que estão aqui, de repente chegaram aqui, trazidos por Deus, trazidos pelo Cristo, trazidos pela espiritualidade. Me cabe, portanto, compreender, respeitar, amparar, assistir, orientar, ajudar, amar, tolerar
perdoar a todos os companheiros nas suas deficiências, como espero que eles me assistam, me tolerem, me perdoem, me compreendam nas minhas dificuldades, porque eu também não estou aqui a convite deles. Deus me trouxe aqui, o Cristo me trouxe aqui, a espiritualidade me trouxe aqui. E não tenho direito de expulsar ninguém, de excluir quem quer que seja, pelo motivo que for. Deus trouxe esses companheiros, Deus os afastará, os retirará no momento oportuno, na circunstância oportuna. Eu não trouxe ninguém, eu não devo afastar ninguém. Por isso, devemos, estudei isso hoje, no Ceifa de Luz, capítulo 29, compreensão. Compreensão. Precisamos compreender as características de cada um. E todos nós temos características mais boas, características menos boas, ou características melhores e características não tão boas, pois o outro é o que é, com as suas características, e nos cabe compreender, aceitá-lo e ajudá-lo, sem o que não poderemos pensar e falar em caridade. Caridade sem compreensão é impossível, não é caridade. Portanto, esse estudo deve me ajudar a compreender a mim mesmo, para que eu, de filho do trovão, que me reconheço ser, possa um dia me transformar numa alma serena, doce, terna, gentil, suave, em cuja presença, em cuja companhia todos tenham prazer de estar. E que eu possa compreender as dificuldades das almas que convivem comigo, para que, na medida do meu possível, eu as auxilie no crescimento e na superação. E quando Jesus nos chamar para apóstolos, estejamos apostos para sermos apóstolos. É a frase que me sussurram aqui. Estejamos apostos, porque o Senhor vai nos convidar para sermos apóstolos. E digamos sim, porque grande é a responsabilidade no apostolado, mas a felicidade é também imensa, indimensional. Que o Senhor a todos sempre nos abençoe. Assim seja. O filho do trovão se despede com um abraço.